como as empresas devem se organizar, se reorganizar, se reinventar para lidar com um mercado hoje que está acostumado à disrupção, acostumado à inovação, onde o novo é super valorizado e o tradicional, as empresas antigas que tinham modus operandi, né, que traziam uma sensação de tradição, de sustentação, ela hoje vem sendo desconstruída, o valor dela vem se desgastando em detrimento de empresas inovadoras, de ideias mais modernas. Então, assim, hoje a gente não tem ideia de como vai ser o mundo daqui a 15 anos. A gente não pode garantir, como podiam os nossos pais, de que o modo como a gente lida com o nosso dia a dia, o modo como a gente busca informação ou faz um casamento, não vai mudar radicalmente ou pelo menos substancialmente nos próximos 10, 15 anos. Então, é necessário que neste momento agora, nesse presente, aonde algumas informações já existem, algumas tecnologias já existem, é importante que a gente apure o nosso olhar, que a gente prepare a nossa equipe, prepare o nosso mindset para enxergar a disruptura, para enxergar a inovação. Que uma empresa hoje prospera ou fracassa na medida em que ela antecipa ou consegue se adaptar às inovações. Quem acha que uma tecnologia nova não é para mim, eu gosto do meu jeito antigo, e essa empresa ela está fadada a morrer. Porque as pessoas não aceitam mais voltar para um lugar do passado, para uma ideia antiga, quando existe uma oferta mais moderna no mercado. Hoje, a tradição ela serve para respaldar um produto. Sem dúvida, uma empresa mais antiga que está inovando hoje, ela tem o melhor dos cases, porque ela tem tradição, ela tem muita experiência, ela tem tempo com esse cliente para entender o que ele enxerga como qualidade. E ela pode ter um olhar antenado, ela pode se reinventar, ela pode usar estruturas que a gente vai ver nos próximos vídeos que ajudam a você pensar de forma inovadora, que te ajuda a repensar todo o seu processo como você sempre fez, utilizando a sua experiência, não abrindo mão, não é que o que acontece há muito tempo daquele modo deve ser completamente descartado, muito pelo contrário. Ele é uma base maravilhosa, é uma matéria-prima super rica, mas que precisa entrar nesse mindset de aprendizado, entendeu? De mudança, de ruptura. Então, as empresas hoje que não fazem melhorias incrementais, constantes, elas ficam para trás. Você repetir um processo e ficar fazendo esse mesmo processo o tempo todo e só preocupar em fazer ele mais rápido ou melhor ou adquirir mais lucro com esse processo que você já estabeleceu como uma rotina que funciona, se você pensa assim e está dando resultado hoje, preocupe-se, porque você não está pensando na longevidade da sua empresa. Hoje as empresas precisam ter um foco na melhoria contínua, isso não é mais uma questão de melhoria, é uma questão de manter o seu status quo. A velocidade da depreciação do conhecimento que a gente vive hoje tem a sua dor e a sua delícia. A parte boa disso, que é o que a gente vai se ater, é que você hoje, de repente, está de igual para igual com grandes empresas que têm muita experiência. Porque basta um olhar atento em cima de como fazer aquilo de novo. Hoje, uma grande vantagem do empreendedor é saber desaprender, é olhar de novo para um produto como se fosse a primeira vez. Então isso, de certa forma, diminui um pouco o gap que tinha no passado entre as pessoas que já tinham muita experiência e das que têm menos experiência. A pessoa hoje que tiver menos experiência, mas estudar bastante, organizar realmente o modelo de negócio dela, seguir todas as ferramentas básicas do empreendedorismo, né? Ninguém sai operando um paciente, ninguém é médico ou advogado sem entender quais são os processos, né, da cadeia produtiva desse ofício. E a gente que empreende no casamento, muitas vezes a gente abre mão do entendimento de que é uma empresa e de que existem processos, né, operacionais e que existem técnicas para você administrar um negócio, e a gente sai, na verdade, cuidando da nossa empresa como a gente cuida da nossa casa.
A gente não virou chefe de cozinha para organizar o jantar, o almoço, o café da manhã da nossa família, né? A gente não precisa ter uma ideia de gestão de hotelaria ou gestão de almoxarifado para organizar a despensa da nossa casa. Como é que a gente faz? Na intuição, vai organizando. Então, quando as empresas são feitas dessa maneira também, de modo intuitivo e tal, quando você organiza de um jeitinho que está fluindo, você se acomoda e acha que está suficiente. Não é suficiente. Existe um concorrente ali do lado que está inventando de um modo diferente. Pensa na costureira, lembra daquele exemplo? Se você se acomodar em, eu faço um vestido bom, eu já tenho uma clientela, para que eu vou inovar? Daqui a pouco, quando todo mundo em volta inovar, quando a que é especialista em biquíni abrir uma loja de biquíni, quando a outra lá que é especialista em alta costura abrir lá um super salão onde você tem uma experiência diferente, quem é que vai realmente continuar na costureira do bairro? Não vai. Vai querer mexer com a moda, vai querer ir para uma loja que tem uma experiência que é prazerosa. Então no módulo de Design Thinking que a gente vai chegar, que é depois do próximo, ele vai falar muito disso, né? Da gente ter uma percepção do prazer do usuário, do prazer do cliente, porque isso encanta muito. A gente tem que ter um diferencial. E qual será ele? Tem várias formas de você se diferenciar e a gente vai conversar sobre isso também, no modo Canvas, né? Que é o próximo. Então, nesse mundo que espera das empresas, dos serviços, dos negócios, uma oferta de valor mais atrativa, com mais design, com uma comunicação mais moderna, utilizando as tecnologias que eles já estão acostumados na vida cotidiana deles. Como é que a gente realmente implementa isso no nosso negócio, que a gente está tão acostumado a fazer do velho jeito e dá certo? Como resposta a essa necessidade, só de uma forma genérica, o quanto a tecnologia pode ser um super incremento de valor no seu produto. Hoje você tem, por exemplo, como fazer um Instagram privado como local para mostruário do seu trabalho, onde não fica público, mas ele virou cliente, enfim, já virou seu cliente, ele entra no Instagram privado, que aí ele tem acesso, e aí cada post é a apresentação de alguma coisa do seu produto ou da forma como vocês trabalham. Então hoje o consumidor ele está acostumado com a jogabilidade. Sabe um termo que tem hoje, a experiência do usuário? Isso serve para a gente. Isso não é só um conceito que funciona no digital. A experiência do usuário hoje é o foco de quem pensa no cliente, porque pensa na experiência dele. E a gente está acostumado com audiovisual no nosso entretenimento. O jornalismo, a educação, o entretenimento, eles estão começando a se misturar. A gente tem hoje uma oferta de entretenimento educacional, de educação divertida. Essa questão audiovisual mudou muito o paradigma. E sem dúvida, uma empresa que conseguir entender o que a tecnologia tem de recurso e o que eu posso agregar isso ao meu modus operandi, o que eu posso agregar isso no meu operacional diário, vai fazer muita diferença. Então, quem consegue vislumbrar a tecnologia e adaptar de forma incremental já ajuda no trabalho. Mas quem consegue ser disruptivo é quem ganha a maior fatia do mercado. Porque as atenções estão aí. Hoje, chamar a atenção é acessível para todos. Você tem o Instagram, a forma, a tecnologia, né, ficou muito barata. A maior parte das coisas são de graça. Você pode melhorar a experiência do teu consumidor, dos teus noivos, com o Google Drive, por exemplo, com o Adobe Spark, que faz um sitezinho, uma landing page muito rápido. Então, assim, se você não entende essas coisas novas e fala, mas eu não entendo disso, não tem problema nenhum. Lembra do eu empreendedor? É só uma questão de aprender, não há nada que você não possa aprender. É bacana que você tenha algum conhecimento básico. Então, ouviu falar de uma nova plataforma? Dá uma fuçadinha, ficou complexo? Pergunta para alguém ou abandona. Mas fica de olho. Essa questão de ficar antenado nas ferramentas que podem te ajudar é a chave para você ter uma ideia que de repente vai fazer toda a diferença no seu negócio. Como é que as empresas entenderam a possibilidade da televisão como tecnologia? E aí nessa época era o rádio, né, que imperava no entretenimento, nessa questão de comunicação com o público e tal, esses meios de comunicação. E aí o rádio era o máximo, as pessoas sentavam para escutar a rádio e tal.
E aí, quando a TV apareceu, o primeiro incremento que fizeram foi, ao invés de só escutar as pessoas, eles ficavam sentados em cadeira, lendo, assim como a gente escutava no rádio, né? Eles estavam lendo, eles não estavam atuando como é hoje, né? Uma novela. Eles estavam sentadinhos lendo o roteiro. E assim foi feito na TV. As primeiras telenovelas eram os personagens sentados, lendo o roteiro, a sonoplastia rolando, exatamente como era no rádio. Então, o que é isso? É uma apropriação de melhoria incremental com uma nova tecnologia. Só que aí teve um doido pirado que falou, pô, ao invés de ficar lendo sentado, por que não interpreta isso? Por que não faz o teatro, né? Ao vivo, ali, e aí grava e aí passa para todo mundo. Isso foi disruptivo. Só que na hora que a tecnologia estava ali disponível para todo mundo, não foi todo mundo que soube se apropriar dela e fazer algo realmente diferente. Então é isso, a tecnologia já existe, já está aí. Quem é? Sou eu? São vocês? Quem é que de nós vai entender o que aquilo ali pode realmente fazer uma diferença muito grande no nosso produto? E fazer a noiva falar assim, ai que delícia que é esse fornecedor, porque aí eu entro lá e aí tem uma parada lá que você vai seguindo e aí eu entendo tudo, ou eu tenho um controle total dos meus orçamentos. A questão é essa, é aproximar essa nova forma de experimentar o mundo, que tem a ver com a experiência do usuário, que tem a ver com design, que tem a ver com uma ideia nova, que tem a ver com simplificar, tem a ver com não criar processos volumosos ou de tempo, desperdício de processos que realmente não têm grandes resultados. Então a empresa hoje ela tenta ser sequinha, exata, limpa, clean. E é isso que a gente vai trabalhar aí nos próximos vídeos. Existem várias ferramentas, né? Tem muitos teóricos, muitos pesquisadores dessa área que trazem pra gente, enfim, modelos já amadurecidos, testados por muita gente, inclusive pela gente, e que realmente fazem diferença no negócio e faz a gente pensar fora da casinha e lidar com esse mundo que não para de se transformar, não para de mudar. E pensa nisso de uma forma boa. Ao invés de você se sentir pressionado pela constante mudança, pensa de outra forma. Como essa constante mudança acaba nivelando todo mundo no mesmo patamar. Eu posso ter uma campanha de marketing, de repente, mais eficaz do que alguém que se formou em marketing. Porque a pessoa que se formou em marketing há 10 anos atrás, ela não sabia as ferramentas que tinham hoje. Assim como a gente, se não continuar estudando, eu não vou saber a ferramenta que tem daqui a 3 meses. Então a gente tem que usar esse novo panorama de uma forma que empodere a gente e melhore os nossos processos, né? Que é para isso que a gente está aqui, para melhorar a empresa, para vender mais, para buscar um espaço realmente diferenciado nesse mercado, porque quem quer se destacar só pelo marketing, só pela comunicação, vai sofrer muito, vai gastar muito dinheiro e vai se frustrar. Agora, quem fica pensando na sua própria operação, na sua oferta de valor, como é que eu posso ser muito bom, disruptivo, como é que eu posso fazer os noivos não terem coragem de não fechar comigo de tão bom e diferente que eu sou? Essa tem que ser assim, o objetivo, a gente tem que focar nisso. Para concluir, é imprescindível que a gente lide com o risco nesse novo mundo. Esse mundo de incerteza e de inovação e de ruptura, quem se arrisca é quem toma o melhor pedaço. E falar em risco com o empreendedor é um tema sensível, né? Ninguém quer correr risco. Eu sou super conservadora, eu não gosto de correr risco. E aí tem um livro chamado Smart Money, que é muito bacana, que é do John Kepler, e ele fala ele aplica uma regra aí de Pareto, dizendo que o ideal é você ter 80% da sua operação voltada às melhorias incrementais, né? Que significa basicamente manter o status quo, porque as melhorias incrementais, aquelas que você faz isso melhor, um orçamento melhor, um atendimento melhor, essa coisa de aprender o tempo todo e aplicar e ir melhorando, isso é condição, como a gente já falou, básica para você sobreviver. Então, 80% da tua operação deveria estar preocupada com isso, com a melhoria incremental do dia a dia normal da rotina. E 20% da sua empresa, eu acho que ele não aplica Pareto tão diretamente como eu estou falando. Ele aplica em outras coisas, talvez seja uma
uma forma que eu vi o livro, mas de qualquer maneira ele fala muito disso, de que é necessário que você tenha uma outra equipe dentro da sua empresa, pensando em como matar essa empresa, em como fazer algo disruptivo, como fazer, qual é o produto que vai fazer o seu se tornar obsoleto. Então, esse conceito, né, de você ter uma equipe dentro da sua empresa que trabalha para pensar em como aquilo lá poderia ser diferente, como é que você seria concorrente de você mesmo para te superar, para te ganhar, para te bater, essa é uma ferramenta muito poderosa. E eu imagino que vocês devem estar pensando assim, isso serve para empresa grande, porque eu não tenho nenhuma equipe, sou eu e uma pessoa, enfim. Existem empresas, né, para casamento que são enormes, que fazem coisas grandiosas, mas que têm uma estrutura pequena. Mas aí, gente, acontece que nem quando a gente joga jogo com criança e falta players, né? A gente joga de um jeito, aí joga como se fosse outro personagem, joga de um jeito. É assim que a gente faz. Empresa que tem menos estrutura, você pode organizar a tua empresa do modo como todo mundo, usando as mesmas técnicas. A única diferença é que o mesmo profissional, ele vai estar desempenhando funções diferentes. Mas isso, ser uma estrutura pequena, não te limita a não usar técnicas e não se organizar melhor para fazer a empresa fluir melhor. Então, tudo que você escutar aqui nos próximos módulos, você fala, poxa, mas está falando em equipe. Pense assim também. Só que pensa que você faz essa equipe e aquela outra. Aqui no CASME, eu faço parte de várias equipes. Eu sou equipes completas. E dentro da minha equipe, eu sei quais são as minhas funções. Eu tenho as funções administrativas, funções de geração de conteúdo, que eu faço a reunião de pauta, eu faço a live. E é isso mesmo. O importante é realmente estruturar a empresa de forma que a melhoria contínua seja de fato contínua, e a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos, e que a disrupção seja fomentada. Ela tem espaço para acontecer. Porque não adianta você ficar buscando a inovação, buscando aquilo que vai realmente mudar tudo. E isso é que nem buscar namorado, isso é que nem buscar amor, não acontece. O que acontece? Você se colocar disponível. Como é que você se coloca disponível para um amor? Você se faz mais bonito, você frequenta lugares, e essa é a ideia. No momento em que você estiver cuidando da sua melhoria contínua, estiver aplicando algumas ferramentas de gestão, você estiver aplicando ferramentas de gestão que fomentam esse espaço criativo, bum, a disrupção acontece, você percebe, consegue ter a observação consciente. Lembra do eu empreendedor? Se você estiver atento, quando ela passar, quando a disrupção acontecer, quando a televisão existir e você é um produtor de telenovela de rádio, você vai pensar, não, eu não tenho que usar essa televisão para refazer esse processo de um jeitinho melhor. Cara, eu posso revolucionar isso daí e usar dessa forma. Só que isso só acontece, essa mesma pessoa, ela começou assim, né? Ela colocou todo mundo sentado e foi ela mesma, inventou a novela como a gente sabe. Então é um processo que vem da melhoria contínua e de repente cai em disrupção. Se você tiver criatividade, se você preparar um ambiente na sua empresa propícia para isso. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. Vamos lá? Animados?